Você notou que há um interesse em comum em objetos voadores não identificados, alienígenas e seres do espaço sideral. Hoje em dia, houve audiências no Congresso sobre todo esse fenômeno dos OVNIs. Houve produções de Hollywood feitas sobre isso, livros escritos sobre isso, reportagens de jornais sobre isso e uma variedade de outros anúncios públicos sobre supostos contatos e avistamentos visuais de OVNIs. De fato, uma recente investigação da News Nation, que foi divulgada, teve 1,6 milhões de visualizações em apenas 3 dias. Por que todo esse interesse em fenômenos psíquicos? Por que todo esse interesse em objetos voadores não identificados e seres do espaço sideral? Poderia ser que há um plano sinistro por trás de tudo isso? Poderia ser que Satanás está condicionando as mentes das pessoas para uma surpresa quase esmagadora de engano? O último livro da Bíblia, Apocalipse, revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. O livro do Apocalipse nos permite saber onde estamos, na corrente do tempo. Ele prevê claramente a última estratégia de Satanás para enganar a humanidade. Nesta apresentação, vou apresentar verdades vitais que o ajudarão a não ser enganado. Esta é uma apresentação que permitirá que você entenda o que está por vir no futuro e permitirá que você saiba como se preparar para o que está por vir. O livro do Apocalipse prevê que nos últimos dias haverá uma união política, religiosa e econômica para unir o mundo, em uma tentativa de impor o que é conhecido como a marca da besta. O diabo é mencionado de várias maneiras na Bíblia. Ele é chamado de Satanás, Lúcifer, o diabo. Mas o diabo sempre trabalha através de organizações humanas. Nos últimos dias da história da Terra, a Bíblia fala sobre o poder da besta, o poder do anticristo, fala sobre Babilônia, a mãe das meretrizes. Todos esses são termos que indicam como o diabo vai trabalhar através do poder humano como um conglomerado humano, uma união religiosa, política e econômica, nos últimos dias. E enquanto o diabo trabalha através desse conglomerado, ele imporá um decreto econômico onde ninguém poderá comprar ou vender. Em última análise, haverá um decreto de morte. Mas o que é que une todas essas forças? Como o diabo consegue unir poderes políticos e econômicos e falsos poderes religiosos apóstatas, como ele os une em um momento de caos, em um momento de conflito, em um momento de agitação política, em um momento de desastres naturais, em um momento de instabilidade ou instabilidade em toda a sociedade. Em um momento como esse, o diabo trabalha através do espiritualismo, ele trabalha através de sinais, ele trabalha através de maravilhas, ele trabalha através de fenômenos psíquicos, ele trabalha através de fenômenos incomuns. Talvez, apenas talvez, OVNIs, objetos voadores não identificados, estejam fazendo parte de um quadro maior de condicionamento das pessoas de que não estamos sozinhos no universo. E amigos, não estamos. A Bíblia diz em Efésios 6, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e poderes malignos. Em Efésios 2:2, a Bíblia fala sobre o príncipe do poder do ar. Algo incomum está acontecendo em nossa sociedade e faz parte de um plano divino onde o diabo está se preparando através do espiritualismo para suas ilusões finais. Vamos olhar para o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Estamos olhando para o Apocalipse, capítulo 13. E note no versículo 13, ele, que é o anticristo, que é o diabo agindo através do anticristo, ele realiza grandes sinais, de modo que faz descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Nós não entendemos completamente o que tudo isso significa, mas sabemos que o diabo vai agir com grandes sinais
nos últimos dias da história da Terra. O que é que une os reis da Terra, os poderes políticos com os falsos poderes religiosos que os atraem para a batalha final da Terra, a batalha entre o bem e o mal, Cristo e Satanás na culminação do grande conflito? Apocalipse 16. E olhamos ali em Apocalipse 16:14, pois são espíritos de demônios. Eles são espíritos de quê? Espíritos de demônios. E o que eles fazem? Realizando sinais, ou seja, maravilhas ou milagres, que saem aos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, você tem uma previsão de que o que vai unir os poderes políticos e religiosos do mundo, o que vai uni-los são falsos milagres, falsos sinais, falsas maravilhas. O que vai uni-los é o poder de atuação espiritualista de Satanás. Para juntar essas forças, agora é bastante surpreendente que uma profetisa do século XIX, passando para o século XX, chamada Ellen White, harmonizou-se com o que Apocalipse diz. É bastante notável perceber que as previsões de Ellen White e as previsões do Apocalipse andam de mãos dadas. Ellen White enfatizou que o espiritualismo transcenderia as fronteiras tradicionais, atraindo tanto os religiosos quanto os não religiosos. Será usado por Satanás como uma ferramenta principal para enganar as pessoas, exatamente como o Apocalipse diz. Deixe-me ler para você algumas dessas profecias. Isto é de um livro chamado O Grande Conflito, página 589. Através do espiritualismo, Satanás aparece como um benfeitor da raça, curando as doenças das pessoas e professando apresentar um sistema novo e mais exaltado de fé religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele atua como um destruidor. Isso é incrível. Através do espiritualismo, exatamente como o Apocalipse diz, Satanás atuará como um benfeitor para beneficiar a raça. Próxima declaração. O Grande Conflito, página 588. A linha de distinção entre os cristãos professos e os ímpios agora é quase indistinguível. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unir a eles, e Satanás decide uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, atraindo todos para as fileiras do espiritualismo. Então, em um momento de desastre natural, em um momento de desafio econômico para a sociedade, as economias colapsam. Em um momento de guerra, conflito e discórdia, o que o diabo fará? Através do espiritualismo, ele tentará varrer o mundo inteiro, em um só corpo, sob o poder da besta, o poder do anticristo, sob o que a Bíblia chama de Babilônia espiritual. Ele tentará unir o mundo. Por quê? Grande controvérsia, Mark 588, continuando a leitura. Papistas, protestantes e mundanos aceitarão igualmente a forma de piedade, sem o poder. Então este é um movimento religioso falso. E eles verão nesta união, que é o movimento religioso falso, um grande movimento para a conversão do mundo e a inauguração do tão esperado milênio. Agora, observe. A declaração indica, assim como o livro do Apocalipse, que o propósito do diabo será unir o mundo, através do espiritualismo, sob o pretexto de que ele está trazendo paz mundial. Agora, as potências econômicas também se juntarão a isso. Observe o capítulo 18 do Apocalipse, versículos Apocalipse 18. E vamos olhar alguns versículos em Apocalipse 18. Vamos começar com Apocalipse 18, versículo 20. Apocalipse, capítulo 18. E observe que diz: Alegrai-vos sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Ou seja, Deus julgará Babilônia. Então, a Escritura continua dizendo: Então um anjo poderoso pegou uma pedra, versículo 21, como uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar, dizendo: Assim, com violência, a grande cidade Babilônia será derrubada. Como eles foram enganados? Versículo 23. A luz de uma lâmpada não brilhará mais em você, e a voz do noivo e da noiva não será mais ouvida em você.
pois seus mercadores, agora note, esses são os poderes econômicos, eram os grandes homens da terra, pois pela sua feitiçaria, isso é através do espiritualismo, todas as nações foram enganadas, e nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, a Bíblia prevê que, através do espiritualismo, igreja, Estado e poderes econômicos se unirão em um momento de crise. Aqueles que não concordarem sofrerão prisão, boicote econômico e, eventualmente, morte, mas Deus julgará a Babilônia em última instância. Mas o que eu quero que você veja neste programa é que o que os une é o espiritualismo e que eles estão unidos através de falsos milagres. Uma das profecias mais incríveis sobre tudo isso vem do apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, começando com o versículo 9. Eu leio 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. A vinda do iníquo, que é o poder do anticristo, é segundo a operação de Satanás com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Já vimos Satanás agir antes, mas agora ele vai agir com o quê? Todo poder. Ele vai agir com o quê? Sinais, prodígios de mentira e com todo engano de injustiça. Poderia ser que toda essa ênfase em Hollywood no sobrenatural, toda essa ênfase em livros que estão sendo escritos atualmente para cativar a mente de nossos filhos, como a série Harry Potter, poderia ser que tudo isso faz parte de um condicionamento mental? Poderia ser que essa ênfase em OVNIs e objetos voadores não identificados faz parte de um esquema divino para preparar as pessoas para a última enganação espiritualista de Satanás? Diz, com todo engano de injustiça entre os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Por que foram enganados? Porque não receberam o quê? O amor da verdade. E por essa razão, Deus lhes enviará uma forte ilusão para que creiam na mentira, para que todos sejam condenados os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, para que eles acreditassem em quê? Acreditassem na mentira. Por que acreditaram na mentira? Porque não receberam o amor da verdade. Eles têm virado as costas para os ensinamentos claros e poderosos da palavra de Deus. Então caíram em ilusões espiritualistas. No livro O Grande Conflito, página 556, lemos: os magos dos tempos pagãos têm seu equivalente nos médiuns espiritualistas, nos clarividentes e nos adivinhos de hoje. As vozes místicas que falaram em Endor e Éfeso ainda estão, com suas palavras mentirosas, enganando os filhos dos homens. Você se lembra da história? Saul rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou o profeta de Deus. Ele rejeitou a instrução de Samuel. Então ele vai a uma feiticeira em uma caverna e ela, supostamente, através do espiritualismo, traz Samuel. Claro, não era Samuel. Era um demônio disfarçado como Samuel. E o Saul, aparentemente, desse ser demoníaco, recebe instruções e ele vai para a batalha e é morto na batalha. Você vê? E o que? Essa declaração diz que essas vozes místicas como o espiritualismo ainda vão trabalhar para enganar as pessoas hoje. O espiritualismo atuará como uma força benevolente, oferecendo conforto, iluminação e esperança. Muitas vezes se manifestará e através da comunicação com os mortos. Agora, a Bíblia é muito clara. Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. A Bíblia é clara. Se os mortos não sabem de nada, eles não podem se comunicar com os vivos. Em 53 lugares diferentes, a Bíblia diz que a morte é apenas um sono, um descanso até que Jesus venha. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, 1 Coríntios 15, 51, 54. Diz que este mortal deve revestir-se de imortalidade, que aqueles que dormem, até que Jesus venha, ressuscitarão novamente. De fato, no livro de Jó 7, 9, 11. Jó 7, versículos 9 a 11. Jó 7, 9 e 11. A Bíblia coloca desta forma. Diz, aquele que morre, quando uma pessoa morre, nunca mais voltará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais.
No capítulo 14, versículos 14 e 15, Jó diz: Eu esperarei. Ou seja, eu esperarei, dormirei até que minha mudança venha, até que Jesus venha. Lembro-me de que estava pregando nas Filipinas e, uma noite, houve um terrível tufão que passou. E foi quase muito difícil realizar nossa reunião. Algumas pessoas vieram, as ruas estavam inundadas. Mas eu havia pregado sobre o estado do homem na morte, que é apenas um descanso, que os mortos não voltam para suas casas, e havia um filipino, um oficial militar que veio às nossas reuniões. E após aquele tufão, quando quase não tínhamos ninguém na reunião, ele, é claro, não pôde vir devido às terríveis condições climáticas. Ele voltou à reunião. Ele me disse: Pastor Mark, a coisa mais incrível aconteceu comigo. E eu disse: Oh, o que foi isso? Ele disse: O que aconteceu foi que eu estava dormindo na minha cama. O vento estava soprando, a chuva estava caindo forte sobre a minha casa. E minha esposa, que havia falecido alguns meses antes, ele disse: Eu olhei para cima. E ao olhar para cima, vi uma aparição. Minha esposa mais jovem, mais bonita do que você poderia imaginar. E ela estendeu as mãos e disse: Venha e me abrace. E eu me lembrei de que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. E Pastor Mark, eu me lembrei da passagem em Jó 7, 9 e 10, que diz que os mortos nunca voltarão para sua casa novamente. E eu olhei para cima e disse: Você não é minha esposa. Você é um anjo maligno disfarçado de minha esposa. Em nome de Jesus, vá embora. E ele disse: Bem diante dos meus olhos, aquela aparição que parecia minha esposa se transformou em um espírito maligno. Ela desapareceu. O diabo vai tentar enganar as pessoas através do espiritismo hoje, mas isso vai piorar. Ouça Grande Conflito, página 557, os apóstolos personificados por esses espíritos mentirosos são feitos para contradizer o que escreveram sob a orientação do Espírito Santo quando estavam na terra. Os apóstolos vão fazer o quê? Eles foram personificados pelo Espírito Santo. E eles foram personificados, na verdade, por espíritos mentirosos, não pelo Espírito Santo, mas foram personificados por espíritos mentirosos. E eles vão aparecer. Eles vão soar convincentes. Mas a menos que você conheça a palavra de Deus, você será enganado pelos espíritos mentirosos, fingindo ser os apóstolos. Agora, junto com as profecias do Apocalipse, Ellen White prevê que o Espiritismo vai desempenhar um papel importante nos últimos dias da história da Terra. Haverá essa aliança, uma aliança que é formada contra o povo de Deus, uma aliança política, econômica e religiosa. Pressão será exercida sobre o povo de Deus, mas Deus terá um povo fiel que é leal a Ele e guardando seus mandamentos. Apocalipse 12:17. Lemos: E o dragão irou-se contra a mulher. O que significa irou-se? Bravo. Quem é a mulher? Na profecia bíblica, uma mulher pura e casta representa a igreja. Uma mulher prostituta, a mulher representa o apóstata, a igreja. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Assim, Deus terá pessoas que são fiéis à sua palavra. Deus terá pessoas que guardam seus mandamentos. Apocalipse 14:12 diz: Aqui está a paciência dos santos. Isso é dizer, aqui está a perseverança do povo de Deus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deus terá um grupo de pessoas que estão guardando seus mandamentos, porque tem a fé de Jesus. A fé de Jesus vive em seu coração. A fé de Jesus preenche sua vida. Eles confiam quando não podem ver. Eles se mantêm firmes quando tudo ao seu redor está desmoronando. Agora, aqui está uma verdade surpreendente. Há mais de 100 anos, uma mulher simples e piedosa chamada Ellen White fez uma previsão semelhante, amplificando as profecias do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, é claro, ela não adiciona nada. A Bíblia, ela expande o que já está no texto.
E ela diz: em Grande Conflito, 588, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender suas mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritualismo. Eles alcançarão o abismo para apertar as mãos com o poder romano e, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos de consciência. É isso que está escrito em Apocalipse 13. É isso que está escrito em Apocalipse 14. É isso que está escrito em Apocalipse 17. É isso que está escrito em Apocalipse 18. Esta tríplice ao união para trazer a chamada paz mundial, pisoteando os direitos de consciência. Observe novamente Grande Conflito, página 588, através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a sacralidade do domingo. Satanás trará as pessoas sob suas enganações. Enquanto o primeiro lança as bases do espiritualismo, o segundo cria um vínculo de simpatia com Roma. Tanto Ellen White quanto a Bíblia dizem que o espiritualismo será uma parte importante na preparação das pessoas para as últimas enganações da terra. Tanto os escritos de João no Apocalipse quanto os escritos de Ellen White confirmam que estamos entrando nos últimos dias da história da Terra. Então, o que toda essa ênfase em manifestações sobrenaturais nos diz? Qual é toda essa ênfase em no espiritualismo e fenômenos psíquicos e objetos voadores não identificados? O que tudo isso está nos dizendo? Está nos dizendo que Satanás, neste momento, tem um programa de condicionamento mental para que as pessoas aceitem os feiticeiros sobrenaturais, os médiuns e seres alienígenas por um propósito, porque ele está se preparando para seu ataque final contra o povo de Deus em suas últimas enganações. Aqui está um livro chamado Evangelismo, página 362, e eu leio: as falácias de Satanás estão agora sendo multiplicadas. O que está sendo multiplicado? As falácias de Satanás estão agora sendo multiplicadas. E aqueles que se desviam do caminho da verdade perderão seu rumo, não tendo nada a que se ancorar. Eles irão de uma ilusão para outra, levados pelos ventos de doutrinas estranhas. Satanás desceu com grande poder. Muitos serão enganados por seus milagres. Então, milagres serão um meio de engano. Agora, aqui está uma declaração muito, ponderada, muito, instigante, particularmente para cristãos e particularmente para adventistas do sétimo dia. Segundo Mensagens Escolhidas, página 53, não precisamos ser enganados. Cenas maravilhosas, isso significa cenas espetaculares, com as quais Satanás estará intimamente ligado, em breve ocorrerão. A palavra de Deus declara que Satanás fará milagres. Nós lemos isso, não lemos? Apocalipse. E nos escritos de Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele fará as pessoas ficarem doentes. O que o diabo fará? Fará as pessoas ficarem doentes. E então, de repente, removerá delas seu poder satânico. Elas serão então consideradas curadas. Essas obras de cura aparente colocarão os adventistas do sétimo dia à prova. Adventistas, junto com outros cristãos, serão postos à prova quando milagres forem realizados, quando Satanás fizer as pessoas ficarem doentes e retirar essa doença delas. Nesse aparente milagre, nossa única esperança é confiar em Jesus. Nossa única esperança é confiar na palavra de Deus. Nossa única esperança é a fidelidade e obediência a Deus. A Bíblia prevê que neste último grande drama de engano haverá uma tentativa de Satanás de imitar Cristo em uma falsa segunda vinda. Lemos em Apocalipse 12, né? Agora você deve se lembrar que em Coríntios a Bíblia diz que o diabo pode se transformar
em um anjo de luz. Mas em Apocalipse 12, observe o que lemos aqui nas Escrituras. Como o diabo vai finalmente e completamente tentar enganar a humanidade. E como o diabo vai tentar enganar a humanidade? Que poder o diabo vai usar para enganar a humanidade? Veja, aqui está sua última enganação. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, porque ele sabe, o diabo desceu até vocês com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, pouco antes da vinda de Jesus, o que veremos? O diabo vai realmente tentar se passar por Cristo. Então você pode imaginar, se o diabo aparecer como um ser de luz em São Francisco, em Chicago, em Los Angeles, em Paris, em Manila, em Joanesburgo, na África, nas grandes cidades da Ásia. E se o diabo fizer isso, aparecendo nas grandes cidades do mundo, aqui, ali, e se milhares saírem para vê-lo chegar, e se acharem que é Jesus, e se ele levantar as mãos e repetir algumas das palavras, e se, de fato, ao fazer isso, as pessoas forem curadas? Ouça isso. Aparentemente, lemos em O Grande Conflito, página 624, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Satanás faz o quê? Ele personifica Cristo. A igreja há muito tempo professou esperar a vinda do Salvador como a consumação de nossas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo chegou. Grande Conflito, página 624. Como podemos ser impedidos de sermos enganados? Sabemos que quando Jesus vier, Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Sabemos que quando Jesus vier, nosso Deus virá. Salmo 50, versículo 3. E não se calará. Será uma vinda visível, será uma vinda audível. Sabemos que quando Jesus vier, ele virá no céu com 10.000 vezes 10.000 anjos, como o relâmpago que brilha do leste até o oeste. Mateus capítulo 24. Assim será a vinda do Filho do Homem. Sabemos que quando Jesus vier, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que citei anteriormente, Cristo ressuscitará os mortos justos, e os justos vivos serão arrebatados com Jesus para encontrá-lo no céu. Cristo, neste momento, não vem à terra para estar onde estamos. Ele vem para nos levar para onde ele está. Você se lembra de João 14, versículos 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, Jesus diz, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo. O diabo não pode falsificar a maneira da vinda de Cristo. Deus não permitiria isso. O diabo não pode ressuscitar os mortos. O diabo não pode nos dar imortalidade para que ascendamos ao céu com Jesus. Portanto, conhecer a verdade sobre a segunda vinda de Cristo, conhecer a verdade sobre a morte, nos protege das ilusões do maligno. O que nos impedirá de sermos iludidos pelas sofismas de Satanás? Jesus disse em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente aqueles, Grande Conflito, página 625, somente aqueles que têm sido estudantes diligentes das Escrituras e que receberam o amor pela verdade serão protegidos da poderosa ilusão que cativa o mundo. Grande Conflito, página 593. Somente aqueles que fortificaram a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes durante o último grande conflito. Jesus é a nossa única segurança. Quando tudo ao nosso redor está abalando, Jesus é a nossa única segurança. Quando os poderes políticos,
econômicos e religiosos se unirem neste mundo para impor a marca da besta, Jesus é a nossa única segurança. Quando passarmos pelos últimos dias da história da Terra e ao nosso redor houver escuridão e um decreto de morte pairar sobre nossas cabeças, Jesus é a nossa única segurança. Quando o erro preencher esta terra, a Bíblia é a nossa única segurança. Quando as instituições religiosas se afastarem dos ensinamentos claros da palavra de Deus, a Bíblia é a nossa única segurança. E quando a lei de Deus é pisoteada nas ruas e os mandamentos de Deus, aquele precioso mandamento sobre o sábado bíblico, escrito com o dedo de Deus em tábuas de pedra, quando isso é desconsiderado e uma tradição humana é substituída pelos mandamentos de Deus, a Bíblia é a nossa única segurança. Você gostaria de dizer a Jesus hoje: querido Senhor, eu abro meu coração para você. Quero confiar em você nos desafios e provações que tenho na vida hoje, para que eu possa viver com você por toda a eternidade. Senhor, eu sei que você está me preparando hoje para os desafios de amanhã. Quero minha mente preenchida com a palavra de Deus. Quero meu coração saturado com a palavra de Deus. Quero viver pela sua graça, através do seu poder, em harmonia com a sua palavra. Nunca conseguiremos passar pela crise final com nossa própria força. Será necessário que Jesus viva em nós, que o Espírito Santo nos fortaleça, que nos apeguemos a Jesus nesses tempos difíceis que estão chegando ao mundo. Satanás está condicionando o mundo hoje através de espiritualistas, de fenômenos psíquicos, de todas essas coisas com ênfase no sobrenatural. Ele está condicionando o mundo para sua ilusão final e avassaladora. Mas você e eu não precisamos ser enganados. Em Jesus estamos seguros, e há segurança em sua palavra. Vamos orar. Pai Celestial, como te agradecemos pela segurança e proteção da palavra de Deus. Agradecemos por Jesus, aquele que nunca nos abandonará. Tu disseste que ninguém pode nos arrancar de tua mão. Tu disseste que és nosso refúgio e força. E assim hoje, confiamos em ti. Pela tua graça, guia-nos a seguir-te e a ser obedientes a ti. Em nome de Cristo. Amém.